Uns 2 meses atrás, resumi a primeira temporada do Incrível Mundo de Gumball e aparentemente vocês gostaram do tema. Por isso, resolvi trazer a continuação resumindo os 40 episódios da segunda temporada. O controle remoto. Gumball e Darwin estão bem animados porque essa foto vai aparecer no programa do mascote mais fofo hoje. E nem vou comentar o quão bizarro é isso. A Nicole também, já que o vence ou não vence, vai ligar hoje. E se ela aceitar a pergunta, vai ganhar um novo micro-ondas. E a Ness quer ver o programa da Daisy. O problema começa quando todos os programas passam às 8 da noite. Gumball diz que ganha quem pegar o controle primeiro, então eles correm feito doidos e vão pegar. Porém, Ricardo foi mais rápido, passou a noite toda no sofá pra ver o final da novela e escondeu o controle. O que mostra o quanto ele gosta dela, já que nem foi tomar café. Deve ter rasgado um buraco no espaço-tempo por isso. A Ness e Brave menciona que ia ter dinheiro pra comprar um controle pra ela. A Nicole sai dali dizendo que vai ao mercado. Gumball tem a ideia de voltar à Era das Cavernas e trocar de canal usando o botão da TV. O cabeça de caixa d'água tenta fazer isso, mas a preguiça faz manhã antes de conseguir. Darwin quebra um chocolate pra ele. Ricardo acorda. Os guris falam que darão um doce a ele se seu pai dizer onde está o controle. Ao mesmo tempo, Nicole liga e pergunta pra Anaís qual a marca do controle remoto. Ela pede pra ver Daisy e sua mãe nega. Voltamos à sala e Ricardo diz que não dirá onde está, mas sim fazer uma charada. O controle está num vale entre dois montes. O nome começa com B, termina com M 2 vezes e tem um U bem no meio. Darwin diz que sabe onde eles vão até. Isso? E só depois que eles percebem que está embaixo dos montes dele. Só que não tava mais lá. Gumball diz que foi a Anaís, então eles vão cobrar. Vasculham o quarto todo e não acham. O cabeção ameaça arrancar a cabeça da burrinha. E a Anaís pega o controle, mas joga no chão em seguida pro bem deles. Depois que Nicole sai pra comprar outro controle. E fica em casa, já que só se importa com a Daisy agora. Começa uma correria no estacionamento com eles lutando pelo controle. Os guris conseguem pegar, mas na porta de casa eles se encontram e começa outra briga. Mas Gumball percebe que aquilo é um controle de garagem e ela diz que foi a Anaís que falou a marca. Finalmente eles percebem que isso foi tudo o plano da irmã caçula, dando a ideia de comprar o controle, dizendo a marca errada pra Nicole, depois ouvindo a charada e quebrando o controle falso, estando verdadeiro em casa dentro da orça dela. O episódio acaba com a família assustada com suas atitudes, e ela apenas rindo ao som de... Os meninos estão postando fotos no Amaro Plus para receber pedidos de amizade, mas foram rejeitados pelo Heitor, que só tem a própria mãe como amiga. Eles levam tanto pro coração que vão até a casa, ou melhor, caverna, dele para tirar satisfação. A mãe dele os atende e diz pra eles irem embora. No dia seguinte, Gumball diz pra ele aceitar o pedido de amizade, só que ele não dá bola, e ele o chama de chato. O Heitor fica chateado. Ele argumenta que faz coisas legais e os leva pra caverna mostrar, tipo o hamster dele que está obviamente hibernando. Ele tem gibis do Capitão Soco, porém estão todos censurados e redesenhados para ficarem infantis. O que me faz pensar que era bem mais fácil a mãe dele comprar gibis infantis, mas ok. Depois, ele conta piadas extremamente sem graça, então uma música toca e ele cai no sono. Gumball lê o diário dele e descobre que o Heitor é proibido de fazer qualquer coisa. A mãe dele spawna lá e os repreende por estarem no quarto dele. Eles discutem sobre a criação do Colosso. No outro dia, Gumball diz que o fato dele ser chato é culpa da mãe dele. Heitor diz que ela só quer o bem dele, mas Gumball convence do contrário e ele vai pra tirar a satisfação dela. Ele fica bravo e depois foge da bruxa. Então ela explica pros dois que as emoções do gigante são muito grandes. Se ele não ficar calmo, isso acontece. Isso é chato? Que isso? Isso aqui é chato? Muito chato? Ele sai destruindo a cidade e muda a ideia de ir atrás dele usando vassouras de bruxa. O plano é ele escutar a música e pegar no sono. O nosso gato azulado, tal como Vander, tem que escalar esse colosso até chegar ao ponto vital, que nesse caso é o ouvido, só que ele acaba deixando cair a caixa de música e tem que assobiar a melodia no ouvido dele. Isso dá certo, ele adormece no estádio de futebol americano. Mais tarde, eles recebem um pedido de amizade do Heitor, e para não deixar ele muito feliz e muito triste, Gumball dá uma martelada no computador. Os Cavaleiros. Gumball tá doidão, fazendo todo mundo trabalhar intensamente pra tudo ficar perfeito. Só que são os Wattersons e Penny e seu pai veem essa cena. Então, sabiamente, Patrick só passa reto. No dia seguinte, na saída da escola, Penny pede desculpas pra ele sobre o que aconteceu ontem à noite. Só que bem na hora o pai dela chega e ele está extremamente irritado com ele. Ainda mais que Gumball ficou ligando até as 4 da manhã na casa dos Fitzgerald. O Bola de Chiclete tenta fazer as pazes com o futuro sogro, mas a tentativa só piora. Então o cabeçudo deixa de provar seu valor pro pai dela. Primeiramente fazendo uma fita e com um bolo, depois conversando no exercício dele, rindo da piada do trabalho, pinchando no outdoor, e por último cantando uma música sobre ele não ser tão ruim. Gumball desiste e vai para casa, mas lá encontra Penny, o esperando para fazer o trabalho, só que Tobias aparece cobrando por roubar a sua prometida e o desafiando para um duelo. Ele aceita apenas para ele ir embora. Eles lutam ferozmente, mas numa hora quando Penny tenta parar com a palhaçada, Tobias a empurra e ela vai parar na rua. Como estava distraído, Patrick só viu a filha muito em cima da hora, porém Gumball se joga para tirá-la do caminho. Ele agradece por salvar a Penny, porém quando está pedindo desculpa, os Waters não aparecem e brincam para ele quase atropelar o Gumball e estragar a frente da casa. A geladeira.
na casa dos Wattersons. Eles têm um sistema para categorizar os feitos da família em um gráfico na geladeira. Todos estão se esforçando para chegar na estrela, tirando Gumball, que teve uma semana bem complicada, assim como nas outras vezes. Cole fica irritada e promete transformar no vencedor. Ela acorda às 4 da manhã para o supermercado, porque os vencedores acordam cedo para garantir o melhor da vida. Como um frango com desconto, só que uma velha também queria e eles têm que brigar por ele. Gumball ganha, mas depois tem que pegar o salmão. Depois ensina algumas lições para ele no meio da chuvarada. Depois na aula, Gumball reclama que Nicole acordou de madrugada por causa de um gráfico ridículo. Só que Darwin se irrita e joga uma bola diversas vezes em seu irmão mais velho. Mais tarde, a pobre gata é largada no meio do nada por sua própria mãe, que o faz andar até em casa. Depois de andar quilômetros, ele finalmente chega em casa, que está destruída. Ricardo explica que Darwin se irritou porque achou que merecia a nuvem ensolarada para ganhar o jogo de queimada. Depois foi Anaís por Nicole não querer dividir a estrela com ela. E depois ele mesmo destruiu a casa por ela botar Gumball no topo do gráfico. No dia seguinte, como passeio em família, eles vão jogar paintball. Gumball diz que só vai participar se ela tirar aquela pontuação. Ela diz que vai rasgar se ele vencer. Ele encontra Ricardo no meio da floresta, já cheio de tinta, pois segundo ele, nem deu pra ver sua mãe. Depois encontra Darwin apavorado e os dois fogem. Porém, encontra Anaís no meio do caminho, que está tocando bombas de tinta. Mas Darwin pisa na armadilha da sua irmãzinha. E diz pra Gumball que viu a bandeira de cima da árvore e está atrás do morro. Diz pra ele ir, porque é o único que pode salvar a família da loucura. Anaís aparece rendendo. E então o peixe aciona a armadilha pro bem deles. Gumball chega lá, só que Nicole o rende, um pássaro derruba a arma. Eles têm uma conversa sobre sua insanidade. Ela diz pra ele pegar a bandeira. Entretanto, tenta acertar ele pelas costas. O cearense atira nela e vence o jogo. Eles riem, fazem as pazes, depois vão pra casa. Gumball tá assistindo a Penny treinando com as líderes de torcida, só que ele tá enxergando uma realidade alternativa e comemora ao ver a guria cair com a cara no chão. Darwin menciona que eles não são namorados de verdade, que agora vai ser mais difícil serem, porque tem Leslie como concorrente, e ao ver eles abraçados, ele é possuído pelo monstro do ciúme e vai correndo até eles, só que só cai no chão antes de alcançá-los. Sinceramente, eu nunca entendi o que aconteceu, então segue o baile. No lanche, eles observam de longe, só que Gumball se enfurece de novo e corre atrás deles, o que era uma distância bem grande na verdade. Ele estapeou Leslie, mas quase não tem efeito, que é bem estranho, já que poucas horas antes ele estava jogando alguns colegas pra longe como se não fossem nada. Depois ele acusa Leslie de roubar um troféu, mas ele pega porque é burro demais. Na diretoria eles exigem que Gumball peça desculpas, mas os ciúmes não deixam, além de tentar fugir depois de perceber que não tá algemado. Então Penny sugere que eles tentem ser amigos. Então os dois até passeiam juntos e fazem as pazes. Porém, o ciúmes fez uma armadilha pra Flora envolvendo o Cole Lesmos. No dia seguinte ele aparece no colégio todo ferrado e Gumball bate nele. Então Carrie diz que tem uma solução. Na casa dela, Carrie faz um círculo de pimenta como proteção para eles contra os ciúmes. Todos começam a falar ciúme e vai embora, o que funciona, mas Penny ultrapassa o círculo de proteção, assim deixando o bicho livre. Ele vai passando de corpo em corpo, revelando que cada um tem inveja secretamente dos outros. Depois ele começa a inchar por causa do ciúme de Gumball. Então Leslie explica que ela e o amendoim não são um casal, mas sim primos. O ciúme realmente explode, mas não some, já que foi pro corpo da Penny, que xinga Carrie por encostar em Gumball e o episódio acaba. Na aula, o senhor pequeno tá doido porque parece que o sistema tá caindo. Acaba a aula e o João Nano devolve a caneta que Darwin tinha emprestado. Mas Gumball fica furioso ao notar que ela tá mordida. Mas João nega ter mastigado a caneta. Só que Darwin nem liga pra isso, só que Gumball realmente fica bravo. Ele vai até a lancheria fazer o banana pedir desculpas. Só que ele não entende, então pede a cola dele emprestada só pra furar com um lápis. Mais tarde o João vai na sala e vê um bilhete agradecendo pela cola. Então resolve fazer o mesmo pra comemorar a amizade. Só que ele coloca cola e glitter, então fica grudado em tudo, até em si mesmo. O problema foi ter estragado o dever do Darwin no meio do caminho. O peixe fica extremamente irritado ao ver isso e resolve arrombar o armário do colega e morder as coisas dele. Só que uma das coisas era uma caneta tinteiro. E bem na hora o senhor pequeno no chão pra conversar. Mas Darwin tá muito afim de espancar o João. Mas ele continua negando ter mastigado a caneta e diz que comprou uma nova, porque ele também tem uma especial. Foi a caneta que o patriarca da família usou para assinar no registro quando chegou naquele país. Os guris queriam chegar no armário logo, mas o senhor pequeno tá demorando muito pra fazer um passe pra ele ir embora. Mas toma um gole de chá de ervas e fica doidão, então os guris aproveitam pra fugir. Mas João chega primeiro no armário e vê aquela bagunça. Ele fica muito irritado e vai correndo na direção deles. Mas ele tropeça e dá um nocaute em si mesmo. Eles se sentem culpados pelo dia terrível que o João teve, então começa a bater em si mesmo para parecer que ele ganhou a luta. Quando o João e o Banana acordam, eles têm uma conversa sobre a amizade deles e fazem as pazes. Só que Gumball acha a caneta do irmão com ele e diz que Darwin emprestou mais cedo era de Gumball, e ele sempre mastiga ela. Ou seja, tudo nessa confusão por nada. A sorte dele é que os dois são muito pacíficos. O telefone.
Os garotos estão jogando suas coisas pela janela, já que agora eles vão ter todas no celular. Só que eles recebem esse tijolo que foi feito antes de existir internet. Mas Gumball tá tentando ser positivo pra não chorar pelas coisas que perdeu. Ele fica bravo por ninguém ter ligado ainda, mas então percebe que não deu o número pra ninguém. Então Darwin dá o número pro 8. Ele fica bravo por seu irmão ter dado o número pro 8, já que ele é bem intenso. Então Gumball dá o número pra todo mundo depois, mas se chateia porque ninguém tá ligando pra ele. Ele se decepciona e passa lá pro Darwin. E bem na hora alguém liga. No caso, eles estão na última fase do jogo. Mas alguém liga e Darwin dá o controle pra atender e game over. Depois da escola, Darwin fica doido porque o senhor pequeno confiscou o telefone dele por usar na biblioteca. Ele pede ajuda pro Gumball recuperar, que inicialmente nega, mas depois aceita ajudar seu irmão. Ele invade a sala e consegue pegar, porém sem querer acende uma bombinha e senta em cima pra resolver. Só que sem querer, o seu pequeno põe fogo na sala. Ele tenta sair, mas Darwin dá uma portada nele. Depois ele sai e apaga o fogo. Em casa, o Gumball tenta falar sobre o vício de Darwin. Ele mostra as consequências dele não ligar o telefone. Só que alguém liga e Gumball xinga e diz pra ele não ligar mais. Mas fica apavorado ao descobrir que quem tava do outro lado da linha era o 8. Ele tenta se desculpar, mas o outro corretor o ofende ainda mais. Ele vai até lá pra brigar, então o 8 usa seus poderes pra destruir a casa. Darwin tenta falar com ele, mas o 8 explode. Mas ele respawna porque tem 3 vidas. Eles tentam enfrentá-las, mas Darwin tira uma vida de Gumball e depois o 8 tira uma de cada. Darwin queria ligar pra polícia, porém o cabeção perdeu o celular. Ele tenta pegar, mas seu amigo o transforma num tijolo. Ele se enfurece e os dois se unem para usar um combo e derrotá-lo. Eles erram, mas bem na hora a mãe do 8 chega e o repreende por brigar. Então os dois vão embora. Depois vão consertar o telhado e rola isso. Sabe, tô feliz de ter tido força de vontade pra largar o telefone. Só com muita força de vontade superamos nossas fraquezas. Espero que encontre essa força um dia. O trabalho. Cole acorda de um sonho estranho, onde Ricardo arruma um emprego como entregador de pizza. Mas não era sonho. E ela tenta dizer que está orgulhosa dele, mas acaba indo descansar a cabeça e pede para os filhos ficarem de olho nele. Gumball diz que pensou que nunca veria seu pai trabalhar. Ricardo diz que também não, e que na verdade ele achou o número da pizzaria e só depois notou que era um anúncio de emprego. Mas ele parece feliz de estar trabalhando. E diz que pode comer pizza quando quiser. E não tem permissão para fazer isso na verdade. E o que ele faz é comer bem no meio e unir os pedaços depois. Só que ele não sabe pilotar direito a moto e derruba a sacola térmica. Sobra para os irmãos entregarem elas para ele não ser demitido. Nicole realmente está apavorada porque não é natural Ricardo trabalhar. Ela até nota que nessa foto Ricardo tá com os olhos vermelhos e apontando para uma fenda na terra, então tem um péssimo pressentimento. Os guris chegam na primeira casa. Era um casal que estava esperando o filho, mas Gumball derruba a criança no chão quando vai pegar o dinheiro. Eles pegam o pagamento e fogem dali, deixando os pais traumatizados. Gumball acabou dando a pizza de outro cliente para eles, então, para substituir, fazem uma de terra e chiclete pro senhor pequeno. Depois eles vão na casa dos bananas. Eles cantam de felicidade, mas Richard passa bem na hora e a família buga e fica cantando a música sem parar. Eles deixam a pizza lá e vão embora dessa bizarrice. Em casa, a TV tá falando de coisas estranhas acontecendo e finalmente eles acreditam que isso é culpa do Ricardo. Eles sequestram Larry, vão atrás dele, que de alguma forma não vê o espaço-tempo se rompendo à sua volta. Eles o alcançam, mas o universo vai distorcendo quando chegam perto dele. Chegam até a voltar no tempo. Então Nicole pega um atalho para chegar na casa. Eles tentam fazer o Larry demitir, mas ele diz que Ricardo não fez nada de errado. As crianças tentam impedir de destruir o universo, mas falham. Porém, Larry demite por comer o meio das pizzas e o universo volta ao normal. Ricardo fica triste por perder emprego, mas o filme quer arrumar a outro. O que os resultados? Dia das Bruxas. O episódio começa com Ricardo assustando crianças vai ficar com os doces deles. Depois os Minion Watterson saem para pedir gostosuras. Eles vão pelo cemitério até chegar numa casa bizarra. Mas Gumball diz que eles não foram para pedir doce, mas sim para ir numa festa de fantasmas. Só que Carrie não deixa eles entrar na festa por não se ter para bebês. Então Gumball faz a coisa mais responsável que podia: pendurar ela no galho de uma árvore. Na festa eles não vê ninguém, então Carrie dá uma poção para eles serem meio fantasmas por um dia. Mas eles só podem ver uma gota. Então consegue ver a força doida que tá acontecendo ali. Gumball pergunta por que eles não precisam da poção para ver ela. Carrie responde que é porque ela já nasceu fantasma, que eu não vejo muito sentido, mas tudo bem. Ela finalmente consegue sair do galho, mas vai direto no poço. O cabeça de nós todos é Reina que quer ectoplasma, mesmo com Carrie dizendo que ele não pode beber. Um cara se irrita com isso e dá um copo pra ele. Mas por ser só meio fantasma, o copo atravessa a mão dele e descobrem que eles são mortais. Para resolver o problema, Gumball e Darwin bebem muito da poção e se transformam em 100% fantasma. O peixe aproveita para beijar a amiga e depois vão pra rua ou pra vizinhança. Agora Anaís sai do poço e vai direto pra festa. Ela vê algo bizarro ao entrar e bebe uma gota da poção. Carrie finalmente acha o irmão, diz que se não voltarem pros corpos até a meia-noite serão fantasmas para sempre. Eles escutam gritos de Anaís e Gumball vai até lá e Darwin atrás dos corpos. Gumball acha o irmão num buraco de fantasmas. Os corpos caíram lá e eles se viam obrigados a pular para pegar as carcaças. Nicole chega lá para brigar com eles, então vemos que isso aconteceu. Vamos pedir doces e pegamos um atalho. Vamos a uma festa fantasma que era pra ser divertida. Eu não sabia o que a poção fazia quando bebi. O tesouro.
Nicole sem querer troca as compras com outro freguês. Então as crianças a questionam sobre por que não podem ter coisas boas. Ela diz que elas poderiam se não fosse por... Bom, ela disfarça e não responde a pergunta. Depois eles saem reclamando dos eletrodomésticos falsos, se perguntando o que sua mãe estava escondendo. Então alguém liga dizendo para pararem de fuçar. Mas perguntam onde eles deveriam procurar e a pessoa diz para eles não procurarem no sótão. E é pra lá que eles vão. Lá eles acham lindas fotos do Gama quando ele era bebê. Depois acham sem querer um tijolo falso que faz a chaminé cair. Anaís amassa a própria cara e assim eles acabam achando extratos bancários, onde eles veem que todo o seu dinheiro foi gasto numa empresa chamada Estelar S.A. Anaís também acha uma chave e Gama diz que já ter visto ela anos atrás, quando Darwin faz o processo de regressão por meio da hipnose. Funciona, então ele vê Nicole fechando uma mala com a chave e depois aguardando embaixo do roupeiro. Gumball decide voltar para vidas passadas. Ele se vê como professor, farmacêutico, banqueiro, oculista, bibliotecário e por último como mula. Depois ele hipnotiza o Darwin. Então os dois idiotas ficam zoando um com a cara do outro, enquanto alguém tenta roubar a chave com um imã. Mas a Anaís consegue ficar com ela e diz que eles precisam ir atrás da mala rápido. Gumball vai dormir no quarto dos pais e quando eles dormem, o guri é capaz de pegar a mala, que tinha apenas um endereço, rabiscos e uma pá. Logo eles vão pro local indicado no papel, mas lá só tinha uma caixa de correio. Mas a geniozinha percebe que os rabiscos são na verdade um mapa, só que bem na hora alguém os acha e eles têm que fugir. Eles acham um local marcado com um X, mas na hora o Ricardo aparece e implora para não abrirem. Eles não escutam e abrem mesmo assim. Mas só tinha outra folha. Ricardo explica que quando Gumball nasceu, Nicole ficou no hospital enquanto os médicos tentavam descobrir porque ele era um bebê tão feio. Coelho ficou sozinho em casa na época do início da internet. Ele achou uma propaganda sobre um investimento para os filhos, mas como não esperou a página carregar, descobriu depois que o reinvestimento só teria lucro séculos mais tarde. Ele tentou recuperar o dinheiro, mas a empresa já tinha falido. Ele ficou com vergonha e enterrou as provas. Anaís ia dizer o que exatamente ele comprou, mas Nicole aparece e corta a filha, dizendo que era uma estrela. Ricardo se surpreende por ela saber. Nicole diz que descobriu porque ele fala dormindo, mas ela diz que está tudo bem, que a culpa era da internet e o episódio acaba com a luz da estrela apagando. O pedido de desculpas. Na aula, August está deixando as crianças enjoadas. Os guris decidem contar pra Simeon o que está acontecendo jogando um avião de papel nela escrito sobre o assunto. Eles vão parar na direção e Brown queria saber o porquê deles terem feito isso. Leva pra ele ler o papel. Tá escrito: você não vê, mas o vento passa livre nos Países Baixos. É uma frase meio confusa, mas fica claro quando ela vai fechar a janela. A diretora reage mal a isso e conta pra ela. Simeon fica irritada por achar que eles achavam engraçado. Brown libera as crianças e ela surta. A professora tá tão doida pra pegar os dois fazendo algo errado que manda eles pra direção por uma assinatura falsa no boletim. Só que ela tava errada, porque o Ricardo realmente assina assim. Depois ela arma pra eles roubarem $100 que estavam no chão. Só que isso não é roubo, mas ok. Só que Gumball muda ficando paranoico por causa do dinheiro. Eles desistem e ele taca pela janela. Mais tarde ela arma um boato de que Gumball e Darwin vão brigar. Eles aceitam apenas pela pressão, então Gumball faz um discurso sobre como brigar é errado e os espectadores se emocionam. Agora ela pincha o banheiro masculino, mas como estava com os olhos tampados, suja metade do seu rosto, o que estraga a armação da cara, e Brown fica muito irritado. Ele diz que ela tem que pedir desculpas a eles e se fazer de novo vai ser demitida. Por algum motivo os dois idiotas se sentem culpados e decidem ajudá-la. Só que elas vêm na escola com a lata de spray e sai correndo feito doida. Sem querer, Darwin a nocauteia. Na rua, Gumball picha o carro do diretor enquanto seu irmão chama a atenção dele, mas ela os pega no flagra. Só que Gumball diz que só fizeram isso para ajudar ela. Finalmente Simeon percebe que eles são sim boas crianças e diz pra eles irem embora que ela limpará a tinta. O episódio acaba com a diretora pegando no flagra. As palavras. Suzy é extremamente irritante, já que não para de falar por um minuto coisas extremamente aleatórias. Darwin pede ajuda a Gumball e responde que seu humano devia dizer para ela se acalmar, só que ele tem muita vergonha de falar o que pensa. Gumball apenas diz para ela fazer menos barulho e funciona. O Recreio Peixe pede para seu irmão e ensine a ter mais atitude. Ele aceita e diz para ele fazer tudo que Gumball mandar. Então ele diz para ele andar coçando o traseiro feito cachorro, que obviamente era sua ação. Então Momon diz que é só seu irmãozinho mostrar o que ele quer ser direto e ele irá mostrar como é que faz. Eles vão até Leslie, que tem um grande problema de falar corretamente. Darwin tenta, mas as palavras só saem quando Gumball aperta. Leslie fica feliz de saber o que ele pensava e agradece pela honestidade. Na biblioteca, Darwin se irrita ao ver as fotos que Tobia posta, já que sempre faz a mesma pose. E nem é só nas fotos. Darwin se anima com a ideia de dizer seus sentimentos para os outros, canta uma música sobre isso. Só que ofende todos seus amigos na música, os deixando profundamente magoados. Depois ele briga com Terry por ter misofobia. Depois ainda lambe a mão dela. O diretor repreende os dois e os manda pro conselho escolar. Só que Darwin ofende o cabelo e os pés do senhor pequeno. Então dá um tratamento pro Darwin, que é colocar fita na boca
boca dele. Na aula, o Darwin tá quase tendo um piripaque ouvindo seus colegas fazendo sons irritantes. Ele chega no limite e arranca a fita. Não sai ofendendo seus colegas, então Gum é obrigado a pedir que ele volte a ser o que era. Só que Darwin não quer ser mais bonzinho e nem medir suas palavras. Seu irmão se irrita e o desafia para um duelo de xingamentos. Darwin fica ofendendo a cabeça imensa de Gumball e ganha o primeiro round. No segundo, eles ficam se ofendendo, até que Darwin fica sem o que dizer. Assim, Gumball ganha o round. No último, o cearense pausa e tenta fazer as pazes, mas Darwin despausa e fica atacando. Então Gumball usa seu golpe mais forte, dizendo que o guri não é seu irmão, mas sim só um bichinho de estimação que criou pernas. Isso magoou o Darwin, mas Gumball diz que não tava falando sério, que apenas queria que ele voltasse ao normal. Então eles finalmente fazem as pazes. E quando a Suzy irrita de novo, bom... O caveirão. No banheiro masculino, as crianças estão fugindo do banho. Clayton sugere que eles molhem o cabelo e imitam que tomaram banho, mesmo que nenhum dos dois tenha cabelo. Mas tudo bem. Depois ele sobe na pia para molhar a careca, mas quebra a pia. Tenta fechar o cano com a boca, mas sai voando quebrando o vestiário. Na direção, o diretor quer saber o que aconteceu, então Clayton diz que eles lutaram contra um cara que estava tentando arrombar os armários. Se impede para Gumball descrever o cara e Brawl os libera. Gumball diz que só será amigo da massinha de modelar se ele parar de mentir. Eles passam o dia se divertindo e Clayton vai ganhando várias medalhas por seus feitos incríveis. Mas na real era tudo mentira, que ele estava contando para os colegas. Gumball então conta o que aconteceu entre ele e Penny, só que de novo era mentira. Os irmãos percebem que as mentiras do seu amigo os contaminou. Para resolver isso, eles colocam coleira de choque para apertar toda vez que mentem. E se não funciona, e como Clayton mentiu sobre a coleira estar ligada, os meninos cortam relações com ele. No dia seguinte, Darwin vai falar pra Gumball que eles deviam dar mais uma chance pro Clayton, e ele acaba aceitando. Só que era só ele se disfarçando. Depois vira o próprio Gumball e diz pro mesmo pro Darwin que se diverte no lanche, só que o cabeça de caixa d'água menciona que foi o peixe com pernas que o convenceu a dar mais uma chance pra ele. Uns percebem que o Clayton fez e o manda embora. Sim aparece e repreende os dois. Só que eles vão achando que era seu amigo se disfarçando de novo. Só que dessa vez não era ele. Na sala do diretor, eles falam sobre o que realmente aconteceu e Brown diz que está tudo bem. O que realmente importa é que eles fizeram um acerto. Eles apenas pedem para que os dois façam as pazes com Clayton. Só que antes que ele possa ir dali, Sim aparece dizendo que a suspensão do guri que eles culparam por quebrar o vestiário já acabou. Depois ela quer fazer coisas com ele. E o guri faz a coisa mais sensata possível. Que tal um beijinho de despedida? Eu tenho que sair pela janela. Clayton conta aos amigos que Caveira realmente existe. Mas obviamente eles não acreditam. Só que um cara gigante aparece e os ataca. Eles tentam vencê-lo, mas não dá. Então Clayton vira um jato e eles saem voando por aí até serem derrubados. Depois ele vira um cavalo e vão pra rua. Caveirão vai atrás deles e Clayton dá uma de Resident Evil, atirando com uma bazuca nele. Mas óbvio que era mentira. Gumball enfim confessa pro diretor que estava mentindo sobre a história do vestiário e que foi uma coincidência o Navalha ter a mesma descrição. Ele tinha apenas ido agradecer, já que a banda dele ficou mais famosa por ele ter sido suspenso ou expulso. Eu não sei, já que eles falam os dois. Enfim, o diretor ainda quer saber o que eles estavam fazendo enquanto o vestiário era destruído. Gumball disse pro Clayton contar. Ele achava que ele iria falar algo criativo, mas só disse a verdade sobre estarem fugindo do banho. A aposta. Acho que essa é uma das maneiras mais bizarras para se começar um episódio. Os dois patetas estão fazendo desafios estranhos um pro outro. Quem perder terá que fazer tudo que o outro mandar pelo dia todo. Também perdeu, e fica se machucando até Roberto aparecer e perguntar o que diabos ele tá fazendo. Ele diz que é divertido e o robô não sabe o que é isso. Eles ficam abalados e deixam seu amigo brincar junto. Explicam a brincadeira e Gumball desafia a falar o alfabeto mais rápido que ele. O cabeçudo vence usando uma estratégia óbvia. Então Roberto muda o disco rígido para o modo escravo e assim eles ganham o robô por 24 horas. Tem tantas possibilidades para eles usarem as habilidades do cabeça de lata, mas escolhem começar com esta. Além de o fazerem beijar o desfibrilador, só que o diretor passa bem na hora e repreende os três, além de fazer o Gumball cortar a grama do campo no recreio. O problema começa quando ele, ao sair da sala, fala: queria que esse cara se perdesse. Roberto escuta e deixa o Brown no meio da floresta. Em recreio, Zack manda o Roberto fazer um desenho na grama zoando o diretor, pois Darwin diz que irá encontrar uma namorada para ele, porque alguém com a vida tão patética precisa de amor. Só que o peixe bobão manda falar com a Tina porque ela tá desesperada e disponível. Só que todos sabemos que o verdadeiro amor do Roberto é o aspirador de pó, mas isso fica para um outro vídeo. Ele vai. Darwin fala um belo poema para ele repetir e ela gosta. Só que Gumball estraga tudo no final e Roberto perde a cabeça. Literalmente. Na aula, eles tentam conversar, mas Simmy manda eles irem embora e Gumball diz que ela devia esfriar a cabeça. De novo, na frente do amigo robô. Agora eles estão brincando no parque, mas Gumball só sabe melhor o coitado. E os dois discutem sobre isso. Só que o Roberto quase atropela o senhor pequeno e ele reclama com a dupla dinâmica. Agora Gumby diz que o mundo precisa de menos patinadores e o resto você já sabe. Eles descobrem que as aulas foram canceladas porque não tem mais professores. Então, finalmente eles percebem que o Roberto estava aprontando ao falarem pro Rock mete o pé daqui. Darwin diz que ele não devia falar essas coisas perto dele, porque ele não entende as coisas como uma pessoa normal. Ele diz que ficará bem desde que não fale e elimine o Gumball perto dele.
Depois fala pro Roberto que ele não obedece mais a ninguém, então o robôzão começa a atacá-lo e não tem como voltar atrás. Darwin finge que Gumball foi de F, mas ele foge do Freezer ao ser abraçado pela símio. O Bola de Chiclete foge até chegar na biblioteca e joga uma estante em cima dele, então ele liga uma contagem regressiva para se autodestruir. Gumball vai enrolando e tentando fazer algo, só que nada dá certo, mas quando o contador chega a zero, o modo escravo acaba e ele desliga o cronômetro. Ele pergunta se eles querem brincar de novo e Gumball aceita. O Natal. É Natal, qual a melhor forma de comemorar do que atropelando o Papai Noel? O cara tá apavorado pelo que fez porque irá pra lista dos malvados, então tenta fazer atos bons pra anular os maus. Só que o médico afirma que o mendigo não é o Papai Noel, mas como ele tá sem memória e não tem identidade, agora ele é o problema deles, e qual ele não quer, mas acaba cedendo ao pedido das crianças. Gumball tenta recobrar as memórias deles, com um pedido pra ele completar o ho ho ho, depois indo pro shopping pra ele ver ambientes familiares e seus instintos voltarem, tipo fazendo ele ouvir os pedidos das crianças. Daí pede tanta coisa que o homem a chama de mimada por sempre ganhar o que quer. Darwin diz que quer a paz mundial, ele responde que é impossível. Gumball pede pra ficar no colo dele, e com seus pedidos negados, os três quebram o seminário de Natal. Depois vão pra casa e o tentam fazer entrar pela chaminé, embora pelo lado errado. Então, Nicole o chama e conta que sempre mandou cartas pro Papai Noel, mas seus pedidos nunca chegaram. As crianças fogem decepcionadas ao descobrir que Papai Noel não existe. Toca uma música extremamente triste sobre o cancelamento do Natal e pra deixar as festas pra trás. Agora vemos o Ricardo, que estava até agora correndo feito maluco pela cidade, fazendo coisas boas por aí, ou tentando ao menos. Mas nessa ele acaba achando o trenó do Noel, só que ele sai voando com a coisa e como não sabe pilotar, não dá muito certo. Até que voa um presente na cabeça do velho e ele volta a ser o Klaus. Ricardo passa muito baixo, acaba engatando o Gumball no trenó, tentam ensinar eles a pousar, só que não tem como ver direito o chão. Então na hesitarem fazer uma pista usando o pisca-pisca, os dois manés conseguem pousar em segurança. O Santa mostra pra Nicole as cartas dela e diz que ela estava as mandando pro Polo Sul ao invés do Polo Norte. Ele explica que estava verificando endereço até um certo maluco atropelar ele. Ricardo pede desculpa, mas ele diz que pelo pouso ele estará na lista dos bonzinhos pra sempre. E esse corno ainda tem a audácia de cobrar a conta do hospital. Sinceramente, o bicho é muito sem vergonha. Depois ele vai no trenó pegar o presente da Nicole, que é... isso? Uma família, talvez? Sinceramente, eu não sei. Ele vai embora entregar os presentes para as crianças boas. O relógio. Ricardo conta uma longa história de como a família dele conseguiu esse relógio. Agora ele tá dando ao Gumball, mas ele não gosta do presente porque não serve nem pra ver a hora. Darwin diz que seu pai ofereceu antes pra ele, mas o peixe negou. Então Gumball usa um truque pra ele ficar com o relógio e o Bocó cai. Só que quem segura atura. Darwin diz que irá segurar o relógio, mas se o Ricardo der um presente melhor pro Gumball, terá que dar a ele. Seu irmão aceita o acordo, só que ele tem a brilhante ideia de dar pra um velhote, o que complica já que Ricardo ficará decepcionado ao saber que dará herança de família para um cara qualquer. Eles vão pegar de volta, mas Marvin se recusa a devolver, já que o relógio na verdade era da família dele e os Watterson apenas roubaram. Ele não aceita trocar o troço por nada, mas muda de ideia ao oferecer uma namorada, só que não dá certo porque ele parece um maracujá de gaveta. Então os dois idiotas acham que é uma boa ideia se vestirem de morte e bater na porta de alguém que viu Noé construir a arca. O velho desmaia, mas fica bem. Mesmo assim eles falam em pegar o relógio. Gumball até tenta atingir o lado emocional dele, mas não funciona. Os guris finalmente resolvem contar a verdade, mas ele nem liga, apenas queria se livrar daquilo. As crianças falam pro Marvin que não querem mais aquilo, só que o velho também não quer. Na verdade ele só queria porque era o desejo do pai dele. Então o velho diz que ficará com ele agora, mas que ainda é do Gumball. Então pode pegar ele quando quiser. Só que eles veem um anúncio na TV dizendo que o relógio vale quase $700, já que só tem 2 exemplares. Obviamente todos enlouquecem querendo dinheiro. Começa a perseguição bem lenta, que sinceramente se corresse seria bem mais rápido. Tanto que Ricardo pula no pai da Penny e alcança ele bem fácil. No fim, Marvin derruba o relógio e eles tentam pegar. Só que pulam das cadeiras motorizadas já que percebem que estão sendo ridículos arriscando a vida por $700 conto. Eles pensaram em dividir, mas... Caipira. Gumball tá na fase de questionar tudo e achar que o trabalho e o consumismo é perda de tempo. Ele percebe que Batata tem a vida que ele acha perfeita, já que ignora toda a modernidade e abraça a vida simples. Ele os leva pra casa pra ficar ao fim de lá e ensinar um pouco dos velhos costumes. No quintal, todos demonstram sua insatisfação com essa ideia besta. Então Batata diz pra eles brincarem de pancadaria, só que Darwin entra em pânico e dá uma bicuda na cara do maluco. Depois eles começam a cantar, só que a música não é talento de ninguém ali. Ricardo quebra um dente. Depois eles catam bichos pra comerem, só que Batata diz que ele na real vive do solo, esfregando a terra na pele para pegar as coisas boas dela. À noite eles dormem sob a luz das estrelas e acabam gostando da ideia de passar um tempo em família. Só que Batata vê Gumball no meio da noite aprontando e acaba mostrando um pouco da vida moderna pro amigo. Só que isso mostra ter péssimas consequências, já que o maluco morre. O corpo por estar fazendo não suportou a comida da cidade. Gumball admite que odiou esse estilo de vida desde o começo e que não contou por ter princípios, ele apenas não o segue. Então a família leva pra casa, que fica a mais de 1 hora da cidade.
Só que não sei por que deixaram logo o Ricardo dirigir, mas no fim era um atalho muito bom, já que chegaram em 3 minutos. A família do Batata enterra eles, o Watterson canta uma música sobre batatas. Então seu amigo Brotata sai do solo cantando. Ele apenas precisava de bom e velho banho de terra. O avô do Batatas convida para passar o dia, mas eles fogem feito doidos e vão direto para um hambúrguer feliz. Os vacilões. Gumball e Darwin estão fugindo loucamente pela escola da Tina. Até que enfim ela os encurrala na biblioteca. Ela só queria pedir desculpas dele, mas o cabeça oca nega, já que só falou a verdade. Que é de gastar dinheiro do pai à toa ela fazer aula de piano tendo apenas 4 dedos e que ela devia tocar maracas. Ela contava com o Darwin para salvar a pele dele, mas seu irmão fugiu na primeira oportunidade. Ricardo tá fora de si por conta da anestesia do dentista. Então ao sair, Nicole pede para as crianças fazerem a lista de tarefas do pai e que eles não devem vacilar com ela. Ele fica irritado por ter sido deixado sozinho para ser amassado por um T-Rex, mas ao invés de falar logo o motivo, o idiota prefere fazer mímica. Só que ele se irrita com a lerdeza dos irmãos para adivinhar e falar para eles. Darwin diz que não vacilou, que apenas decidiu não ajudar porque foi errado o Gumball destruir os sonhos de piano dela. Mas o Zé Cabeça argumenta que como eles são irmãos, Darwin tem que apoiá-la independentemente dele estar certo ou não. O Peixe e a Ana Ingrid vão ao mercado, então ele sabe com as irmãs sobre os ocorridos de mais cedo. Só que ela não liga porque ele já repetiu 8 vezes. Gumby fala com o Ricardo sobre, mas ele tá chapado e não entende nada. A Ana manda real pro irmão que se ele tá com problema com Gumball, tem que falar pra ele não ficar reclamando pelas costas. Então em casa tenta falar com ele enquanto sobem um PC pro sótão. Darwin pede desculpa por tê-la deixado sozinho com a Tina. Ele aceita, mas também queria que seu irmão fizesse o mesmo pelo lance da comida quente de mais cedo. Mas ele diz que não vai se desculpar apenas para que ele se sentisse melhor, já que foi Darwin que vacilou com Gumball e não ao contrário. Então Darwin solta o PC e vai empilhando mais coisas, e ele não pede desculpas. Ao invés disso, solta tudo nos pés do irmão. Depois cai da escada levando o outro junto. Ele enfim pede, mas os dois ficam se tapeando até ele chegar e colocar tudo em ordem. Ela venda eles e põe 8 cupcakes na mesa. Mas mente que na direita tem um bolinho e na esquerda comida ruim. Eles terão que confiar que um dará comida boa pro outro. Eles ficam felizes mesmo que ambos tenham dado a comida da esquerda. Só que por ser deixada sozinha no mercado, ela disse que nos cupcakes tinham ovos de parasitas que precisam apenas de um ambiente úmido e morno para chocarem, como os estômagos deles. Ela explica calmamente as coisas horríveis que aconteceram com eles e a única forma de removê-los é... Por quanto tempo temos que fazer isso? Ela esgrava essa vergonha, só depois eles percebem que é enganação. Eles brincam, mas bem na hora a Nicole liga perguntando o Ricardo. Só que ele sumiu sem ninguém perceber. Eles o acham incomodando o Rock estando só de cueca. Só que eles veem o carro da mãe indo pra casa, então a Alice diz que ela irá atrás do pai deles. Gumball irá arrumar a casa e devem ter que atrasar a mãe. Eles fazem isso de maneiras bem criativas e quando a Nicole chega está tudo em ordem. Ela se surpreende e pede desculpa por ter duvidado e gritado com eles. Só que quando passa a anestesia, Ricardo conta tudo o que aconteceu acreditando que foi um sonho. Eu tive um sonho muito louco. O Darwin queimou a cozinha, o Gumball quebrou o computador e eu acho que enfiei o carro numa piscina e me lembro de ter saído por aí de cueca mordendo um montão de gente. A autoridade. Uma série de eventos extremamente burros fazem Ricardo se machucar depois de cair do telhado. Mas no hospital, a vovó Jojo aparece dizendo que a Nicole é incapaz de cuidar da família. Ela terá que se mudar para casa deles e fazer o trabalho dela, sendo que a culpa do Ricardo ser um completo retardado é da Jojo e não da Nicole. As crianças estão brincando no quintal e os 3 acabam se machucando. Nicole acha que é uma péssima mãe por isso e Jojo ensina ela como se faz. Depois pede a Gumball que vá buscar leite no mercado, mas depois o persegue pela cidade tentando passar por cima dele com o carro, apenas para ensiná-lo que ninguém tá seguro ao sair de casa, pois finge ter decepado a própria boss ao fazer um sanduíche. Sendo que essa faca de passar manteiga corta nem um pão para começo de conversa. Isso só para fazer o Darwin ter medo de manusear uma faca. Por último, faz isso daqui. Deixa que eu abro pra você, meu amor. Então, vemos o resultado das atitudes dela. As crianças vão ficando mais burras e gordas. Ou seja, viraram Ricardo 2. Nicole chega em casa e vê a bagunça que a Jojo fez em poucas horas. E que ela é culpada do seu marido ser assim. Sendo mole e não pensando em nada. Eu cresci como mãe assim. E se como maléfica esse tipo de criação é. Então, se seus pais forem assim, só sai um pouco pra passear e aprender as coisas por conta própria. Isso ajuda bastante a perder o medo de fazer coisas básicas. Mas voltando ao episódio, Nicole diz pra Ricardo e as crianças saírem pra comprar leite. Para tentar reanimar o cérebro deles. Já que nem lembram como se era uma porta. Jojo e Nicole pegam um carro e vão atrás deles, já que Ricardo não lembra como se dirige. Só que Nicole quer que ele pense sozinho, Jojo quer dar as respostas para ele. Para incentivá-los a frear, ela para na frente deles e diz para se lembrarem de tudo que já aprenderam, como não colocar uma colher no micro-ondas, a não se enfiar dentro da máquina de doce, e pedir pro Gumball pegar o pote de biscoitos. E é claro, onde fica o freio do carro? A ideia doida de Nicole dá certo e eles voltam ao normal. Jojo pede desculpa por duvidar dela e admite que a mesma é uma boa mãe. Nicole diz que tudo bem errar desde que aprenda com os próprios erros, depois desmaia. O vírus.
O vírus está fazendo discurso sobre nação mundial, eu acho. Só que bem quando eles estavam indo em direção às narinas do nosso querido amigo Felino Azul, Terry tá puxando ele pela mão para lavá-la, já que a Penny apertou a mão dele há 3 meses. E na moral, só escuta a explicação genial. Não fala que não toma banho há 90 dias. Claro que tomei, eu não sou estudante de artes. Só bota a mão no calção pra não molhar. Pergunta quantas vezes ele lava o calção. Não se lava calção, ele se limpou quando você nada. Ela se irrita e só lava a mão dele logo, assim matando quase todos os vírus e deixando apenas o líder vivo, que jura vingança pelos companheiros que se foram. Na biblioteca, ela mostra feridas não desinfetadas. Darwin se apavora, mas Gamma não leva a sério, já que acha germes legais, já que fazem parte da vida. Terry fala que o teclado da PC tem mais germes que a privada. Com a resposta a isso, ele lambe o teclado. O vírus tenta ir, mas outras bactérias querem também. Ele perde tempo brigando e acaba indo a chance de subir na língua dele. Gamma fala pra sua amiga que nunca fica doente usando o poder da mente, e demonstra que consegue controlar o corpo todo fazendo isso. Ele usa o Terry dizendo que ela só quer chamar a atenção. Ela pega um dos pelos dele e descobre um vírus novo que está atrás dele. Além de estar voando, já que sofreu mutação, eles se escondem em casa em ambientes esterilizados. Ele evolui tanto que vira um vírus de computador e usa um pop-up para entrar no notebook deles, depois nos outros eletrodomésticos da casa, usando a tecnologia para atacá-los. Eles vão ao meio tempo do tocar o mix arranhado do Darwin para ele ir pra cozinha, mas o ataque continua lá. O vírus fala para eles que quer vingança pelo exército perdido dele. Depois no quintal ele usa o cortador de grama para ir atrás deles, mas sua tomada se solta e ele pula para um carro para persegui-los. O vírus encurrala no bico e Gumball chama de covarde, já que estava usando 5 carros contra 3 crianças. Ele desafia pro X1 e ele aceita. Então foi só algum pisar em cima dele pra história acabar. Gumball tá tentando alugar um filme, mas ele é tão ruim que o corpo dele se recusa a alugar. Mas como é pra Anaís, ele não pode deixar de levar. Carrie bota no meio dos filmes dela e com muito esforço consegue lugar pra eles. Os dois correm pra chegar a tempo, mas no meio do caminho um gordo cai no bueiro e fica entalado. Então Gumball usa um rebocador pra tirar a rolha de poço dali. Eles tentam sair, mas encontram um colega de escola que eles não lembram o nome. Darwin então faz olhar pro bueiro e o empurra pra lá. Mal eles sabiam que não lembrar quem esse guri é foi a pior coisa que eles já podiam ter feito. Aliás, eles já esquecem que ele existe nesse episódio. Em casa, a Anaís está bem triste por eles não terem aparecido ainda, já que prometeram fazer algo com ela. A pobre menina pergunta pro Ricardo se ela é chata. Ele diz que não, mas foge depois dela perguntar o porquê dos irmãos não quererem ficar com ela, já que ele não sabe a coisa certa para dizer, que isso afetará a vida dela, então só manda perguntar pra mãe. Só que eles passam na frente de uma casa e percebem que é a festa da Suzy, e tentam passar sem serem vistos, mas não dá certo. A festa é estupidamente bizarra. Eles tentam ir embora, mas o pai dela oferece $1000. E sabem como o Gumball é quando se trata de dinheiro. Darwin liga pra Nancy e tenta remarcar com ela. A menina diz que tudo bem, só que ele percebe que ela tá muito mal e os dois acabam desistindo da grana. Só que eles deixam o DVD cair e percebem que trocaram um filme com o da Carrie. Vão até a casa dela e descobrem que ela amou o filme dos pôneis. Então Darwin pira e pergunta onde tá o CD. Ela fala que ele tá na bola de DVD e ele aperta o botão, mas ele sai voando e os dois têm que correr atrás dele. No meio do caminho eles fecham com Marvin e ele se mistura com os outros. Darwin acha facilmente, mas ao invés de só colocar na capa igual uma pessoa normal faria, o imbecil taca na cara do Gumball e ele sai rolando pela calçada. Essa porcaria cai no bueiro e Robbie pega, mas eles ainda não lembram o nome dele, então só joga pra longe. O CD acaba se enfiando nisso, até que o gordo cai em cima desse cara e os irmãos finalmente recuperam o CD. Depois do longo dia que tiveram pra pegar essa droga de CD, a Anaís detestou o filme, mesmo assistindo apenas 10 segundos. Mas eles ficam aliviados, provavelmente porque poderiam ver algo realmente bom. O herói. As crianças estão tomando vantagem sobre quão foda seus pais são, mas Gumball diz que seu pai só é bom pra fazê-los passar vergonha. Mas infelizmente ele tinha ido ao colégio levar bolinho e acabou escutando seus filhos zombarem dele. Quando chega em casa, Nicole e Anaís estão muito irritadas com os dois por terem magoado o Ricardo. Anaís explica o que aconteceu e que ele está escondido no galpão desde então. Nicole diz que eles não farão mais nada pra eles até que peçam desculpa pro pai. Eles até tentam comprar comida, mas comer comida muito barata nunca é uma boa ideia. Eles decidem pedir desculpas ao serem expulsos do ônibus escolar por estarem fedendo. Mas ao ver Ricardo se pregando, Gumball desiste e vai embora. Daí fica ali vendo Ricardo cantar sobre uma época que eles eram pequenos e os tratavam como o herói deles, mas está triste por terem vergonha dele. Darwin chega à brilhante conclusão de que tem que fazer ele se sentir um herói de novo. Ele diz pro Gumball ir para o lixão porque tem uma surpresa para ele, que no caso seria se reconciliar com o próprio pai. A ideia do Darwin era ligar um imã gigante que vai puxar eles e levar para o compactador, mas Ricardo deverá salvar eles. Darwin até tinha o controle para desligar a qualquer momento, só que esqueceu que estava no imã e perdeu ele. Bom, Ricardo tenta ajudá-los, mas Gumball só zomba do coitado. Ele quebra o imã e faz uma ponte para chegar neles, mas a corda se rompe com peso. Ricardo deve cair no chão, mas Gumball cai bem em cima do descompactador. Ele tá com muito medo, mas Ricardo encoraja e o guri consegue. Finalmente eles fazem as pazes num abraço. O episódio acaba com eles pregando na parede. O sonho.
Gumball tem um sonho extremamente bizarro, bem o que se imagina que ele teria. Só que numa parte, quando a Penny tá cantando e ele está indo até ela, Darwin aparece e a beija na boca, e ele já acorda enforcando o irmão, ou tentando pelo menos. Depois no café, ele pede desculpas e Darwin perdoa, mas ele joga só um pouquinho de sal na comida do peixe, e os dois brigam por isso, já que ele tá sendo bem irracional com essa raiva por causa do sonho. Na escola, ele continua dando chilique, nem com ele pedindo desculpas várias vezes resolve. Então, para descobrir qual dos dois Penny realmente gosta, ele oferece 2 cupcakes a ela, e ela escolhe laranja. Só que ele não aceita e fica aloprando. Então, só enfia o azul na boca dela, o que a faz ter uma baita reação alérgica. Depois dá taxinhas pra ela comer por não querer dar o remédio laranja. Então, eles tentam ignorar o ocorrido, só que passa na TV algo sobre traição. Gumball faz a coisa mais racional que podia, dando uma voadora na TV. A Max pede explicações a eles e Darwin explica todo o drama. Então, ela tenta dar uma de psicóloga, interpretando o sonho dele. Só que é tudo tão bizarro que o cérebro dela entra em pane. Então, Darwin tem a ideia deles dormirem e compartilharem o mesmo sonho, assim impedindo de beijar a Penny. Tá certo, eles vão parar no espaço entre os sonhos. Correm até chegar no sonho do Gumball matando uma mosca. Depois que vão de F, vão parar no sonho de Darwin estando pelado em público. Depois eles vão parar no carro da família embaixo da água. Ele liga o ar-condicionado e finalmente vão parar no sonho que começou tudo isso. Então, Darwin é puxado em direção a Penny enquanto o Gumball tenta impedir. Suas ideias são horríveis e a única que funciona é traumatizar seu irmão, trocando a Penny pela Suzy. E esse corno ainda tem a audácia de falar que foi só um sonho. Ajudante. Como estão sem o seu jogo, Gumball e Darwin estão brincando usando a imaginação, mas não dá muito certo, então Darwin diz que amanhã o Tobias vai devolver o jogo, mas ele fica enrolando tanto e usando a mesma desculpa que virou até remix. Gumball diz que eles estão em guerra contra seu amigo colorido e pergunta ao seu irmãozinho se ele está disposto a seguir nessa batalha. Ele diz que queria só dessa vez ser o líder, porque às vezes ele se olha no espelho e vê apenas um ajudante, mas ele não escuta por causa da música. Depois na biblioteca ele mostra uma prova de ser o ajudante, já que manda um e-mail para ele no endereço de Gumball, achando que ele não tem e-mail próprio. Depois mostra o anuário da escola, onde a foto do Darwin é só a sombra do irmão dele. Também nos dados dele é sempre a ver com o Gumball. Depois demonstra que o pessoal mal sabe que ele existe sem o Gumball. Ele diz que entende e manda Darwin seguir para pegar o jogo de volta. Ele o faz e vão até a casa dele. Gumball continua dando ordens e ele escuta, mas reclamando, só que deixa ele cair no porão e abandona lá porque agora não recebe mais ordens. No dia seguinte ele pede desculpas, mas não funciona. Ainda mais que ele nem deixa o guri escolher a própria comida. Gumball joga na cara deles motivos de todos acharem que ele é o sidekick da dupla. Então o peixe imita seu irmão agindo feito idiota. Ele entende o recado e diz que o vice Gumball agora é o chefe. E a primeira coisa que ele faz é perguntar o que devia fazer ao Gumball. Ele diz pra pegar algo que o Tobias gosta e não devolver. Só que ele escolhe algo bem comum no mínimo. Você pegou a mãe dele! Gumball fica doido com isso e repreende por sequestrar alguém, e o Gene ainda deixou um bilhete com a assinatura dos dois pro Tobias saber onde ela está. Então eles vão empurrando a cadeira para devolver ela, só que eles começam a descobrir sobre onde deveriam levá-la, e acabam deixando ele sem freio pela lomba. A mulher fica perto da morte enquanto os dois idiotas discutem, mas Gumball usando todo seu QI faz ela cair em segurança dos arbustos. Eles vão pela rua de trás pedindo esmola para todos ignorarem eles. Isso tá certo e eles chegam na casa deles em segurança. Gumball diz que ele é um péssimo líder e Darwin retruca dizendo que seria uma ideia que ele também teria. Mas Gumby diz que sabe, mas que o vice Gumball estaria lá para impedi-lo. Ele explica que o Darwin não é o ajudante, mas sim o guardião. Eles fazem as pazes e pegam um bilhete, mas Tobias aparece e diz que não pode devolver o jogo agora porque sua mãe sumiu e só ela sabe onde ele está. Então os guris só dão um jogo de presente. A foto. Por mais que tente ser bem, as fotos de Gumball sempre saem horríveis e isso faz chorar. Até o Sr. Pequeno ri da cara dele. Nem photoshopadas elas ficam boas. Ele pede pra tirar de novo, e o orientador diz pra ele ir lá às 3 horas e poderá tirar outra foto. Então Gumball decide exercitar os músculos do rosto para ficar mais bonito. Não adianta de nada, ele tenta sorrir com os olhos. Literalmente. Depois pede pro Roberto bronzear ele pra ficar bonitão. Só que Gumball pega fogo e ele só aceita pra queimar, descascar e ficar bronzeado. Devem tantos pra ele só pedir conselhos pro Alan, já que ele sempre sai bem nas fotos. Ele pergunta qual o segredo, mas Alan diz que só sorri pra câmera. Gumball não aceita e diz que queria bater nele, mas ele praticamente dá uma surra em si mesmo. No banheiro, Darwin percebe que a cara do irmão é muito maleável. Tenta fazer ela ficar parecendo com a montagem do Gumball. Ele fica esse trambolho, mas por algum motivo gosta do resultado. Toca o sinal das duas e eles estranham, já que as coisas nunca dão certo de primeira. Então sente que algo dará incrivelmente errado e que alguém quer pedir que ele tire uma foto boa. Eles confiam de todos, mas sem saber quem poderia ser, fica complicado. Eles se assustam com nada praticamente. Até com Alan, que só estava passando pelo corredor. Só que quem queria atrapalhar ele esse tempo todo era o João Banana, mas o coitado foi esmagado pelo Gumball. Enfim, na hora da foto ele espirra e sai assim, mas ainda é melhor do que essa cara.
A tornozeleira. Ricardo está tentando jogar o lixo fora, mas não consegue porque a lixeira já está cheia. Então vai botar no Sr. Robson, só que ele sai de dentro feito maluco, dizendo que estava lá dentro há uma semana para pegar o coelho no flagra. Os dois começam a discutir e depois a se cutucar, até que eles começam realmente a brigar e depois vemos que ambos estão usando tornozeleira eletrônica. Terão que ficar com elas por 6 semanas e não podem sair de casa senão vão pra cadeia. Ricardo pede para os filhos entrarem escondidos na casa dele e passarem manteiga por tudo. Eles se sentem mal por fazer isso, mas também não querem desobedecer o pai, então decidem escolher uma coisa e passar manteiga nela, mas os gênios escolhem logo o chão. Para ajudar, eles resolvem fazer os dois serem amigos. Eles confessam o que fizeram e o Sr. Robson diz que irá perdoá-las de fizerem algo para ele. Eles enchem a banheira de queijo derretido, mas óbvio que ele ficou bem feliz com isso, mas se irrita ao ver que não tem mais queijo na geladeira. Então ele pede para os guris segurarem pelo pé, só que não dá certo. Obviamente o policial xinga por ter furado a prisão domiciliar. Eles achavam que tinha acabado, mas o Gaylord viu a marca da cara do Ricardo no carro dele e fica muito irritado. Então tenta espetar seu vizinho com uma abelha, mas não é grande o suficiente. As crianças dizem que eles terão que parar antes que sejam presos. Ele nega, mas os guris ameaçam mexer no despertador dele. Só que ele não liga porque a bexiga dele acorda às 5 da manhã. Mas então eles colocam música de 29 e ele fica maluco. Diz que não fará mais e apenas pede para enviar uma carta. Óbvio que era pro Ricardo, que estava pedindo para ele colocar a cabeça para fora da janela, apenas para ter a cara toda picada por uma abelha. Ricardo pega o bastão e eles começam a se bater com ele. As crianças resolvem acabar com essa palhaçada, aproveitando que ambos tinham desmaiados para botá-las numa lixeira. Ele continha a chave e para destrancar a lixeira, ambos teriam que dividir. Óbvio que Ricardo comeu o bolo no exato momento que viu ele. Os dois começam a brigar ali mesmo e Gamba vê a lixeira descendo o rua abaixo. Eles vão atrás dela e conseguem alcançar usando patins e depois usam uma bengala para fazê-la frear. Funciona, mas então acontece tudo isso. Eles entram em desespero, mas notam que nela tinha lixo na casa deles, e que esse tempo todo estavam indo atrás da lixeira errada. Então eles voltam para casa para libertá-los. Então voltamos para a lixeira, onde os dois estavam tendo uma conversa sobre como é perfeitamente normal usar gravata sem ter emprego, já que dá um ar de determinação mesmo que eles não tenham nenhuma. Mas a amizade deles dura cerca de 15 segundos, já que a polícia chega e eles se acusam de serem culpados. O episódio acaba com eles levando choque. A tempestade. Carmen e Alan são um casal extremamente fofo, o que deixa Gamba incomodado, provavelmente porque é um solteiro amargurado, tanto que ele repreende os dois por demonstrar afeto em público, e seus colegas o apoiam, só que o pessoal exagera tanto, até mencionando que queriam que eles terminassem, que Gamba se sente mal por ter começado a discussão. Ele pede desculpas pra Carmen, e ela diz que está triste, não pelas palavras, mas sim porque o amor deles é tão perfeito que ficou chato. Então ele fica de ajudar ela. Eles vão pra quadra e ela diz pra ele segurar a mão dela, só que a caixa d'água fica com medo da Penny ver, então o Clive vai distraí-la. Primeiro com um jogo de imitação e depois simplesmente cuspindo na cara dela. Eles o fazem, mas ela fica olhando com cara de maluco. Depois ela fica elogiando ele, mas o balão não faz nada. E ela pede pra beijá-la, mas o guri não quer e explica por quê, mas... Eu sempre pensei que a primeira garota que eu ia beijar seria a Penny. Numa praia no pôr do sol, uns vagalumes fazendo coração em volta e teria um violino no meio. Nunca achei que fosse ser uma garota que não tá nem aí pra mim querendo fazer ciúme. Gamba Watterson pode ser tudo, mas com certeza não é um safado oportunista. Ele vê isso e só vai embora sem fazer nada. Carmen se decepciona e sai correndo chorando. Os colegas brigam com Gamba por acharem que ele é culpado pela separação, mesmo que eles também quisessem isso. Ela tá chorando no banheiro e Gamba vai falar com ele. Dá a ideia dele bater nele no pátio, porque é o que a ex dele queria. Mas o guri se nega, porque se ele não consegue fazer ela feliz, então não vai pedi-la de achar alguém que faça. Na aula, geral tá xingando o Gamba. Então Masami diz que Carmen é ciumenta e que deveria usar isso pra eles voltarem. Mas ele diz que não, porque não vai se vestir de mulher pra beijar o Alan. Mas a Masami diz que ela fará isso. O Zack concorda, mas diz que ele é legal demais pra fazer isso. Só que ela dá um papel pra ele escrito um recado pro Alan. O ornitorrinco é conhecido por armazenar 600 insetos na bochecha. Calma aí, isso é aula de biologia. Por quê? Você deve isso a Carmen. Se ela vir você seguir em frente, vai fazer o mesmo e encontrar a felicidade que merece. Ele concorda e sugere ser como a Masami e... prefiro não comentar sobre essa cena. Todo mundo fica sabendo do novo relacionamento e até acha que eles combinam mais com o casal anterior. Porém, isso serve pra deixar o Cacto magoado e deprimido. Alan também não tá feliz. Gumball fala pra nuvem sociopata que o plano falhou porque a Carmen não fez nada. Mas Masami diz que deu tudo certo porque agora o Alan é dela. O gato azul diz que falará pra todos e ela ameaça contar pra Penny. Mas ela já sabia porque Darwin e Carmen já tinham contado a história toda. A última pede pra Masami parar, mas ela começa a se irritar com a intromissão dos colegas. Vira um furacão e leva o guri pra longe. Penny tenta mandar um discurso no jutsu pra amiga, mas leva um raio na cara. Eles vão até a mangueira de incêndio e ele consegue puxar o balão de volta, embora tenham saído de lá meio bugados. Mas a maluca não quer largar o osso e usa o vento pra puxar eles e depois pra jogá-los pra longe. Alan finalmente abre a boca, diz que ama Carmen e apenas ela. Além de que um coração partido é igual a um espelho. É melhor deixar quebrar
quebrado que se machucar tentando consertar. Mas Sam me disse que ele é grudento demais e desiste dele. A lição. Os guris estão tentando estudar para o teste de matemática, mas são incapazes de se concentrar, sempre se distraindo com algo totalmente aleatório para antes do teste eles se dispararem tanto que comem as folhas do livro para absorver conhecimento. Funciona, mas eles comem os livros errados, como os gênios que são decidem colar, mas por algum motivo são pegos, então o Sr. Brown decide deixar os dois de castigo no feriado de primavera. É apenas a detenção, mas para duas crianças parece a prisão. Eles já começam apanhando, já que ofendem um bolinho em voz alta achando que estavam conversando telepaticamente. Então Gumball diz que eles precisam parecer mais velhos para ganhar respeito. Então fazem uma referência, mostrando que são velhos demais para serem delinquentes. Agora fazem outra referência, mas Gumball tem a cabeça amassada por esse urso rosa. Então esse bombinha salva ele. E uma curiosidade, o nome desse maluco é Julius Oppenheimer Jr., simplesmente uma homenagem ao pai da bomba atômica. Só em Gumball mesmo. Enfim. Eles dizem pra eles roubarem a planta da escola enquanto limpam a sala do diretor, mas eles se distraem de novo com o calendário bizarro do Brown. Como castigo, eles vão pra sala de correção. Sean Pequena leu um livro gigante sobre uma épica história de vida do ponto de vista de um sapato. E sinceramente, eu não ligaria se esse cara fosse morar pra sempre no vazio. Bate a cara chato, sinceramente. Continuando, Julius dá uma lista das coisas que eles têm que pegar. Um clipe, uma colher, um lancinho e uma corda. Eles pegam ao mesmo tempo que cantam sobre a vida na detenção. Só que acaba com uma baita confusão. Os dois percebem que ele vai fugir e vão atrás dele pra ir junto. Só que ele nega, obviamente, mas eles vão seguindo mesmo assim. Só que é obrigado a aceitar quando o caso cai na sala do diretor. Só que eles ficam presos no final. Então irritam um Oppenheimer pra explodir as grades. Só que eles têm dificuldade, já que não sabem o tamanho da corda necessária para chegar do outro lado. Ou seja, se tivessem estudado matemática, eles saberiam da resposta. Na verdade, eles não estariam nessa confusão se não tivessem colado. Mas mesmo sem a corda, eles pulam de lá e caem de cara no chão, se quebrando todos. Eles ficam muito felizes com a fuga bem sucedida, o que nem faz sentido, já que vão voltar pra lá amanhã. O jogo. Nicole tá limpando debaixo da cama das crianças e acha cada coisa bizarra, incluindo uma pizza com vida e o Davin primeiro. Mas o pior foi o jogo desvio em frente, que ambos fizeram tempos atrás. Mas Gumball joga fora e diz que eles juraram não jogar mais, só que o jogo fica o tempo todo chamando com barulhos altos, então vão destruí-lo. Essa família já tinha começado a jogar, e segundo as regras, se você começa e é obrigado a ir até o fim, como se joga é bem simples. Você joga os dados, depois pega uma carta de desafio. Se cumprir o desafio, anda o número que cai no dado. Se não, pega uma carta de drible e anda a metade das casas. Ganha quando tirar o número certo para chegar na última casa. E cada começa tem que zoar o policial se esforçando aos poucos e no fim tem que tentar beijar ele. Óbvio que ele se dá mal. A Nicole passa um trote na pizzaria, pedindo a pizza pro mesmo endereço da pizzaria, onde vemos que ser CLT destruiu o estado mental do cara. Entregador, do que você tá falando? Eu vendo pizza, pra que eu ia comprar uma? Olha, alguém tem que pagar. Eu não vou pagar por uma coisa que eu não pedi. E o que é que eu vou fazer com isso? Me dá aqui que eu te mostro. Eu acho que esses empregos todos estão me deixando maluco. A Anaís falha na dela, porque tem que vestir todas as coisas de casa e ela só consegue colocar as roupas. No drible dela, o chão tá coberto de lava, e tal como a imaginação de Jake faz, o chão realmente começa a queimar a Anaís. Eles vão fazendo desafios e dribles cada vez mais bizarros, então Nicole diz pra eles pararem. Só que os efeitos dos dribles continuam com eles, o que só trabalha a vida pessoal de cada um. Então eles percebem que precisam terminar o jogo logo, só que focando os desafios pra acabar o mais rápido possível. Eles o fazem, só que a Anaís cai numa casa que faz todos comparar um drible, assim sendo pegos nos dribles, o que dificulta jogar um pouco. Eles continuam e Nicole cai na bomba de drible novamente, assim tirando todo o oxigênio deles. Só que enfim ela chega na casa final e o jogo se encerra. Sinceramente, acho esse episódio ruim que dói. O limite. No mercado, as crianças querem comprar doces, mas Nicole simplesmente não quer dar pra eles, nem pro Ricardo. Gumball dá um mal de criança pirrenta e seus manos o seguem. Nicole os ameaça e os manda pro carro. Eles estão chateados passarem um dia no shopping e não ganharem nada. Gabi tem a ideia de falar no alto-falante do supermercado, e quem abraçar a moça azul no corredor 3 primeiro, ganhará estoque infinito de jujubas. Ricardo vê que foi mentira deles, diz que não contará sobre os doces e dará 80% de tudo pra ele mais as jujubas. Davi não gosta da proposta e conta a verdade pra Nicole, que manda os 4 pro carro. As crianças convence Ricardo a pegar pra eles, já que ele é homem e homem faz o que quer. Ele tenta, porém basta um olhar dela pro plano falhar. Agora é a vez do plano da Anaís. Ela tava explicando basicamente como funciona no mercado, só que ela os vê dançando antes de descer o plano. Então uma moça viu como ela tá estressada e oferece uma massagem, mas a guria na verdade uma caixa que acaba estalando a coluna da Nicole e a deixando paralisada. Então as crianças aparecem a maquinha feito palhaça. Eu não sei qual era a ideia deles, provavelmente já tava todo mundo coringando nessa parte e já nem sabiam mais o que estavam fazendo. Como última saída,
o Ricardo simplesmente os manda roubar, só que são todos pegos. Nicole fica muito irritada, diz que eles passaram do limite, então são obrigados a fugir da mulher furacão. Só que ele ignora as crianças porque seu alvo na verdade é o Ricardo, já que, poxa, o Ricardo tá agindo pior que as crianças. E falando nelas, elas armam um plano pra prender a Nicole no corredor com papel filme, sendo que a poucos minutos ela destruiu um painel com um soco. Então, como uma coisa tão frágil iria os proteger? Mas então Nicole vê o próprio reflexo e percebe quão longe tinha chegado, pede desculpas por ter enlouquecido, e Ricardo e as crianças faziam o mesmo. O segurança então dá os doces que tinha prometido mais cedo e o episódio acaba com um maluco traumatizado. A voz. Gumball e Darwin adoram discutir online, como defendendo que Nath é uma fruta com um guri por 7 horas, mas, como todo bom troll, quando fica sem argumentos, fala sobre um erro de digitação e depois o bloqueia sem chance de resposta. Depois saem comentando coisas ruins nas fotos dos outros porque são infelizes, até a hora que recebem uma mensagem ameaçadora dizendo que eles vão se arrepender no fim do dia. Eles acham que foi alguém que eles irritaram, então pode ser qualquer um. Para não ficarem na dúvida, decidem pedir desculpas para todo mundo, só que vemos pela visão do cara que eles o ignoraram quando ele sugeriu que saíssem juntos. Os dois panacas saem se desculpando com todo mundo e ouvindo seus desabafos. Leva um tempo, mas eles conseguem, e no fim até se sentem mais em paz e relaxados. Só que não valeu de nada, já que recebem outra mensagem ameaçadora. Eles tentam fugir, só que tá tudo trancado. Eles começam a brigar por desconfiarem um do outro. O cara fica feliz com isso, mas depois se irrita ao vê-los fazendo as pazes. Finalmente, descobrimos que o maluco era o William, que tava quebrando a escola enquanto ia atrás deles. Gumball menciona que ele tava encarando eles em silêncio de novo. William percebe que ninguém escuta ele, já que, bom, ele é um olho voador, então tenta se desculpar, mas leva uma raquetada na cara. A promessa. Os guris estão tentando sentar juntos, mas ninguém quer mudar de lugar, exceto Suzy. Mas é melhor recusar, já que ela soa no couro. No fim, eles pedem pro João Banana, mas ele tá chateado com os dois. Eles ficam tentando adivinhar o motivo e dá pra ver que os dois são péssimos amigos. É porque te esquecemos no acampamento e você teve que dormir na sua própria casa. E comer pedaços de si mesmo pra sobreviver. Darwin diz que eles vão descobrir até o fim de, mas Gumball diz que não irão, porque é o fim de semana deles. Mas Darwin diz que eles darão um jeito. Eles vão ao mercado comprar comida pro fim de semana, mostram no flashback quão felizes eles estavam quando anunciaram e que eles combinaram de jogar sem parar quando ele lançasse, mas Darwin tá insistindo em saber dos problemas de banana dele e até tentam usar o peso da culpa pra cima do seu irmão, só que a culpa não é maior que o poder do egoísmo dele, só que o peixe vê o Nana ali, então convida pra tomar um refri na máquina. Eles vão na fila pra comprar o jogo, então aproveita a distração do mano para falar com o João. Ele explica que tá mal por pensar bastante na amizade deles e diz pro Darwin ir na escola à noite pra ajudar ele a gravar um vídeo. Em casa, ao invés de jogar, Darwin tá tentando sair de casa. Ele pula pela janela e cai em cima dos tijolos que Gumball deixou abaixo da janela. Ele tá bravo porque seu irmão quer ficar com João Banana ao invés de com ele, então Darwin sugere que eles convidem o João pra jogar com eles e tenta fazer lavagem cerebral no balão mágico pra parecer que eles tinham combinado que seriam os três, só que não dá certo obviamente. Então vemos pra que o João Nana precisa de ajuda. No caso era pra fazer um vídeo de exercício e o coitado ainda comete o erro de fazer supino sozinho. Enquanto isso, a dupla de panacas ainda está discutindo sobre isso. Gumball diz que só queria passar um tempo com Darwin, só que parece que ele não quer. Mas Laranja diz que a gravidez psicológica é a coisa mais importante na vida dele e pra nunca duvidar de seu amor, então ele aceita ir ver o João. Mas como todo bom sinalizador de virtude hipócrita que é, Darwin diz pra eles verem o amigo no dia seguinte. Só que o coitado tá só o pó e ainda se machuca ainda mais. Indo pra aula, ele se comunica com B1, sendo uma vez pra sim e duas pra não. Mas quando eles perguntam se ele ainda está bravo com eles, o ônibus passa por cima da lombada e eles se abraçam por serem amigos de novo. A caixa. Na real, o certo é o castelo. O narrador só leu errado por algum motivo. As crianças acordam agitadas porque não querem chegar atrasadas de novo, praticamente enlouquecendo e fazendo coisas estranhas, até finalmente notarem que é sábado. E, melhor ainda, é o Ricardo que vai cuidar deles. Eles vão ao shopping de pijama e Ricardo até dá dinheiro pro Gumball voltar, piercing nas sobrancelhas, deixa eles brincarem com o martelo e ainda pega as compras de outro freguês pra poder ir logo pra casa. Como um bom pai irresponsável, ele deixa os filhos fazerem o que quiserem, só que a notícia de que lá é um lugar sem regras se espalha pela cidade, começando com Harold batendo na porta e pede pra ficar um pouco, pra ele poder ser ele mesmo, só que esse maluco simplesmente fica cutucando tudo, mas isso não é nada demais, se comparado aos outros. Só que obviamente as crianças não gostam disso e pedem pra ele ter mais atitude pra expulsá-los, só que o maluco é incapaz de dizer não, eles mesmos tentam fazer algo, só que não dá certo, então os dois tomam a casa e os expulsam. Ligar pra polícia não adianta de nada, então o Gumball tenta abrir a porta usando um cartão, só que
que um cara puxa e pede pizza no nome deles, a Anaís tem a ideia deles se disfarçarem de entregador pra entrar na casa. Então o Ricardo finalmente consegue dizer não e os manda ir embora. Só que eles não ligam e se expulsam de novo. Faltava alguém irritado e de pulso firme. Então Nicole finalmente aparece pra botar ordem na bagaça. O som. Os guris estão brincando de dublar as pessoas na escola, até que seu colega aparece, mas como ele só se comunica fazendo beatbox, eles não entendem nada. Vão no Google para tentar descobrir de onde ele é. O cabeça de Lego acha um lugar chamado Caixa de Somburgo, e Duke fica bravo e tenta digitar o que quer, mas por algum motivo ele escreve assim, o que não adianta de nada. Gumbo fez uma mão para traduzir indo de idioma para idioma até chegar no dele. Ficou algo como, o reino do macaco acabou, e eles ficam muito felizes, porque acham que a Simia se aposentou e está comemorando, só que obviamente ela não se aposentou e ainda acrescenta que mesmo se tivesse, eles ainda teriam que ir à aula, então os mandam de volta pra dentro. Inclusive, o senhor pequeno, Duke de novo tenta pedir ajuda, então ela aparece e diz que entende um pouco de beatbox. Ele diz que seu amigo disse algo sobre Grumble Fest, mas antes de poder perguntar o que é, ele fica grudado no diretor Brown por causa da estática e, pro seu azar, ele estava indo pro banheiro. Gumby desiste e só algema o guri no bebedouro. Também pesquisa e Grumble Fest é um ritual de amadurecimento do país dele, só que como otário que é, o cotonete de orelhão se recusa a ajudar. Então o Seri, ao contrário, faz um discurso sobre como ele estava sendo babaca e ele se sente culpado por isso. Então os dois vão fazer o ritual, começando por tacar ele na piscina vendado, quase fazendo o coitado se afogar. Depois teriam que comer um esquilo, só que Darwin diz que ele tá fazendo errado, mas Gumball diz que é o melhor que ele pode fazer e que Darwin então devia roubar um crocodilo se quisesse fazer exatamente como tá nas regras, só que ele não consegue. Então eles simplesmente comem um hambúrguer. Agora eles fazem uma luta. Os dois idiotas ficam se xingando por Darwin achar que ele só faz isso por se sentir culpado e por ter sido um babaca, e Gumball tá irritado por achar que Darwin tá chateado por não ter ninguém pra ocupar, já que agora ele tá fazendo certo. No meio da discussão, eles acertam um sapato no botão de trás da cabeça dele, que era o que ele queria para poder sair do modo de música e ir pro de voz. Ele agradece e diz que nem saber o que é esse ritual. Nesse meio tempo, eles fazem as pazes e Gumball baixa o botão de novo pra infelicidade do pobre Duke. A fita. Os meninos estão tentando gravar uma fita, só que Darwin simplesmente não consegue acertar a fala, e só pra registrar, eu sou bem pior que ele quando eu gravo os meus vídeos. Enfim, quando ele finalmente acerta, o Gumball não tinha apertado o botão de gravar. Bom, esse episódio é basicamente gravações de coisas bem aleatórias e não acho que vale a pena resumir. Acho que é só interessante mencionar que eles realmente se esforçam pra fazer um filme legal, mas no fim, o fantástico mundo de Bob paga tudo sem querer. Os casacos. O diretor chama os dois pra irem na sala deles, só que ambos não fizeram nada. Então Gumball confessa que errou e põe a culpa na geração anterior. Então Brown diz que só queria que eles mostrassem a escola pra Sarah. Ela comenta que na escola antiga eles tinham a reputação de serem radicais e aventureiros. Sarah manda real sobre eles não serem nada disso e que provavelmente se um valentão ouvisse bateria neles. Depois da aula, dois moleques aparecem os zoando. São caras da antiga escola de Sarah e eles queriam ver se eles são tudo isso mesmo. Os dois falam várias vezes que não são aventureiros radicais, mas os esquisitos simplesmente não escutam, então os bobos vão embora. Sarah diz que eles não deviam ter feito isso, já que o pai deles é um cara importante e não pegam leve com quem se mete com eles. Em casa, um professor que é a lata do Omni-Man aparece apenas para dizer que se eles se meterem com os alunos dele de novo, eles irão perder. Os dois só decidem ignorar ele embora, só que dão de cara com os dois panacas, que dizem que irão acabar com eles no dia seguinte às 16 horas, e se não aparecerem, ele irá pedir pro pai dele comprar a escola e montar um campo de golfe bem em cima. O vai capotar finge que não escutou nada, mas só abrir os olhos e eles sumiram, mas na real só estavam na árvore. Eles falam com o senhor pequeno e o mesmo diz que eles não deviam brigar, mas de um jeito que fala exatamente o contrário. Eles falam com o diretor e acontece a mesma coisa, o que me faz pensar que te aprovarem para trabalhar nesse colégio deve ser muito fácil, porque só dá maluco nesse lugar. Eles continuam não querendo entrar nisso, por já saberem como vai acabar. Vamos ter que brigar, vai parecer que estamos perdendo, mas vamos ganhar graças ao nosso coração logo assim. Aí os caras de casaco vão nos respeitar e vamos acabar nos cumprimentando super felizes. Só que a única coisa maior que a cabeça do Gumball é a sua gadice pela Penny. Então quando ela fala sobre sacrificar a escola e o elogio chamando de altruísta, heróico e bonito, ele vai contra todos os seus instintos e aceita brigar com eles. Só que na hora eles descobrem não se tratar de uma briga, mas sim uma partida de tênis. Mas essa escola é completamente bizarra, até os outros alunos são totalmente estáticos. A partida começa e os irmãos vão bem mal, mas isso porque eles simplesmente não se importam com a partida
partida e não estão se esforçando nem um pouco, mesmo que seus colegas e professores querendo muito que eles ganhem. Mesmo que eles não estejam fazendo nada, o treinador acha estranho e manda acabar com ele, mesmo que faltasse apenas um ponto para eles vencerem. Mesmo se sentindo mal, o loiro faz isso acertando bem nos fundos do Gumball. De novo, eles estão fazendo um baita drama sobre esse jogo, e prefiro não saber o que o Senhor Pequeno iria fazer aqui, sinceramente. Nem o cabeça de prego, já que prefere voltar pro jogo mesmo com dor. O guri vence a partida chorando, e depois fala pros amigos que dará algo bem mais importante para eles que o troféu. No caso, a respeito dele, Gumball faz uma piada sobre o guri trocar a cueca por um casaco, e o episódio acaba exatamente como ele tem descrito anteriormente. Provavelmente isso é paródia de alguma série ou um tipo de série, mas acho esse episódio muito chato, então me recuso a pesquisar. A internet. Tá todo mundo se divertindo ao ar livre, exceto esses dois que preferem ficar em casa vendo vídeos bizarros. Gumball cai naqueles vídeos que aparecem um fantasma do nada e tem reações mais falsas do que youtuber genérico de react, só que de alguma forma ele gravou e postou isso sem querer, e é como dizem, depois que postar na internet, o vídeo sempre vai estar lá, não adianta apagar. O vídeo dele viraliza tanto que buga o site, então eles só decidem sair da maluquice que é a internet por enquanto. No dia seguinte, eles estão lendo na biblioteca, só que ela estava vazia, mas indo para a parte dos computadores, eles descobrem que o vídeo tinha ganhado várias versões. O cabeça de cebola fica muito bravo por rirem na cara dele e diz que irá na polícia digital, mas o cara é um disquete que não entende nada de internet, nem mesmo um básico como fechar um pop-up ou mandar um e-mail. Obviamente, ele não sabe tirar o vídeo da rede, apenas como desligar a internet. Então Darwin canta uma música para ativar a empatia das pessoas para pararem de rir de uma criança inocente. Nem preciso dizer que isso foi uma péssima ideia. E vocês vão com ele também? Gumball diz que irá atrás da internet e se escaneia pelado. Darwin se traumatiza ao ver seu mano peladão escaneado em alta definição. Gumball quer ir na casa da internet e acha o endereço dele online, mas ele se distrai com coisas bobas na internet até notarem a armadilha e vão pra lá. Só que ela hackeia a sinaleira e ambos quase são atropelados, principalmente o Darwin, que acha uma boa ideia parar no meio da rua para respeitar o sinal de trânsito. Então ele bota os dois na lista de procurados da polícia e o Rosquinha tenta ir atrás, mas ele é muito burro e gordo pra isso. De alguma forma ele consegue fazer tudo isso, então só vão pelo parque mesmo. Gumball diz pra ele apagar o vídeo ou vai deixar ela offline. A internet não queria, então menciona pra pensar nos gatinhos e Gumball desiste. Simples assim. Eles só dizem pra ela pensar nos outros e ser gentil. Elas lembram que estão falando que a internet e o episódio acaba. Então gavam sinceramente. O plano. Gumball e Darwin estão desesperados procurando no lixo a espada do seu boneco, mas param quando o peixe acha uma carta de alguém chamado Daniel Leonardo. Ela chama Nicole de linda e diz que tá mandando mais um presente pra ela. Eles se desesperam a pensar que esse maluco quer roubar a mãe deles. Então Zack pensa num plano. Darwin irá usar sua voz de homem pra ligar pra Nicole, fingir ser o chefe dela e a mandar pro trabalho. Quando ela sair de casa, invadirão o e-mail dela e mandarão uma mensagem pro Daniel Leonardo, marcando um encontro secreto na praça hoje à noite. Pegarão roupas da mãe, irão parar pra comer, depois fogem com as roupas e irão até a praça para falarem pro cara que ele está em perigo, porque a mãe deles é um terrível monstro carnívoro e que eles sobreviveram ao ataque dela. Gumball vai aparecer vestido de Nicole, então o vilão sumirá para sempre. Anaís diz que é um bom plano, mas que eles têm que revisar para não correr o risco de falhar. Primeiramente, eles têm que decidir o que o Darwin irá falar e também terá que ligar de um orelhão. Depois tem que decidir o que escrever no e-mail para o cara não desconfiar. Eles almoçam um burrito, mas Ricardo sentiu o cheiro de molho e os pega no flagra saindo escondidos. Eles almoçam de novo e dessa vez no guardanapo, só que ele sentiu o cheiro por dentro, então tem que tirar o molho. Eles vão horas antes correndo até a praça que fica apenas 3 quadras de lá. Chega a Anaís tem pernas muito curtas e por isso não vão de bike, que é engraçado ver ela tentar correr, só que a praça tá fechada e Gumball tá com medo de pular pelo portão. Ele vai e isso acontece, e sinceramente, nem sei o que é isso. Eles mudam o plano e compram uma corda antes de ir pra praça, só que tá cheio de gente lá. Os dois panacas não viram se o portão realmente estava fechado ou só encostado. Eles não sabem como o cara é, então imaginam ele desse jeito. Eles botam os disfarces, mas o cara começa a persegui-los e a coitada da Anaís com essas perninhas. O doido os encurrala e diz que descobriu do plano porque escreveram e-mail falso pro Daniel Leonardo no assunto. Para resolver isso, Gumball volta no tempo para convencer o seu do passado a reescrever o assunto. Só que os dois começam a discutir e a se machucar, isso tudo por preguiça de mudar o assunto. Anaís só diz pra ele arrumar logo isso, e voltamos para quando eles alertam sobre o perigo. Gumball parece fantasiado e acaba tomando um baita choque, só que ele tá com uma almofada debaixo da roupa, então finalmente eles bolam um plano perfeito. Eles estavam correndo, acho que pro orelhão provavelmente, até Darwin ver um outdoor e perceber que Daniel Leonardo, marca de cosméticos e os presentes eram apenas amostras. Isso foi literalmente eles criando uma teoria bizarra e eu tomando como verdade puro suco de Incrível Mundo de Gumball. O mundo.
se basicamente mostrando coisas de fundo do desenho e já não resumiu da fita, então pra não fazer de novo, vou tentar falar um pouco desse. Começa com a Lua e a Terra de palhaçada cantando, depois do interruptor incomodando a lâmpada até ela parar de ligar, ele chora, mas ela mostra que tá só brincando com a cara dele. Depois vemos as bactérias se multiplicando para dominar o mundo, mas não dura nada. Depois vemos uma placa e uma caixa de correio dizendo que queriam viajar pelo mundo, mas então a Bike diz que queria que a cara dele não fosse logo no banco. Depois, quando Ricardo pausa o jogo, Cachorro Quente convida a Rata Rosa para um encontro e ela aceita alegremente, mesmo magando ele sem parar. Não vou falar nada dessa esquisita. Os cabos imploram pra Nicole desenrolar eles, só que 5 segundos depois, eles acham que tá arrumado demais e que ela é muito mandona. Acontece de novo, pois ela tinha reclama com Darwin por ser jogado no lixo tão rápido, e ele faz um discurso e depois o joga fora. Na mesa, as comidas estavam tentando não serem devoradas, mas só não tinham o que fazer e já era pra todos eles, ou quase todos. Essa cueca aqui tá achando que é astronauta, mesmo que só esteja na lavadora ou secadora, sei lá. Vê uma outra pessoa na mesa e ela reclama por ele ficar com raiva dela, mesmo que ela esteja parada no canto, mas óbvio que ela fez de propósito, isso por ele botar os pés nela. Agora um flashback de quando a Anaís ganhou a Daisy e como ela ama aquele urso, mas foi só ela falar pra levar uma bicuda na cara. No mercado, enquanto ia pegar o leite, a latinha volta e pula em cima do Darwin. As coisas cantam e o episódio acaba. Sem nem o que falar dessa bizarrice. O final. A família está vendo um álbum de fotos e relembrando suas aventuras. Então a Sienna de Jotunheim bate na porta e dá conta da metade da reconstrução da cidade, daquela vez que o Hector destruiu 70% dela porque seus filhos a magoaram. Depois a tia Dr. Brown aparece para contar que Gama e Darwin irão ter que recomeçar a escola desde a infância, que lá eles só sabem reclamar, irritar os alunos e funcionários, deixando malucos e fazendo eles correrem atrás deles nos corredores. Depois a polícia liga e diz que Ricardo terá que pagar uma multa por direção perigosa. Eles entram em pânico, já que finalmente as consequências de 2 temporadas causando estragos por aí finalmente chegaram. A Anaís diz que eles têm que pensar calmamente no plano ao invés de cair de cabeça em qualquer ideia, mas eles só não escutam. A ideia deles é fazerem todo o dever de casa que não fizeram em um dia e ainda arrumarem 800 mil para pagar o conserto da cidade. Primeiramente roubando o ônibus por algum motivo, depois indo parar no jardim do pai da Penny. Eles escutam e a multidão aparece para incentivar uma briga, mas nenhum dos dois quer isso, então decidem fingir, mas Ricardo é um bocó e realmente acerta o coitado. As gurias vão no departamento de justiça, mas não tem que a moça possa ajudar ela. A moça fala de forma sarcástica para as duas saírem pedindo desculpas por aí, e elas realmente levam a sério. Agora, novo plano dos bestas. Resumindo, eu e Dalton vamos invadir o hospital e fazer uma cirurgia plástica facial um no outro pra ficarmos parecidos com os mais inteligentes da escola, Roberto e Alan. Enquanto isso, o papai vai fingir que é a dama Prunella Bução Vermelho. Peixe batata. E vai convencer os pais do Alan e do Roberto a pagarem a taxa de entrada pra uma escola inglesa falsa com um nome bem em inglês, tipo Escócia. Vai pagar nossas dívidas e nos deixar no lugar deles na escola. Ah, perfeito e simples. O que daria errado? Tá tudo errado por motivos óbvios e acho que vou ter pesadelos com esses dois. As gurias tentam falar com Larry, mas ele morre de medo deles, já que toda vez que eles bagunçam algo, coitado tem que pagar. Inclusive, esse é o motivo dele ter tantos empregos. Nicole se irrita e arruma a porta da loja, só que ele tinha um mandado de contenção, então as duas são presas e vão parar na mesma cela da sua família. Eles continuam esperando uma solução cair do céu, só que como não consegue, acabam só aceitando a situação, menos no herói de cabeça grande, que se recusa a viver assim. Ele mente pro cara que Ricardo disse que se tivesse um cachorro tão feio como ele, ensinaria o bicho a andar de costas. O cara mete logo um socão e assim consegue fugir de lá. Anaís diz que toda vez que eles se metem em algo ruim, as coisas vão piorando até que se acertam sozinhas. Então cada um tem que pegar um problema e fazer algo de proporção maior. Os guris vão arrebentando a escola e botam seu pequeno envelope, já que ele processou os dois, por deixarem com claustrofobia, quando trancaram sem querer no armário. Depois ainda o enviam pro menor país do mundo. Ricardo e Anaís deixam Kenneth livre novamente, só queria saber o porquê ele está na geladeira deles, ao invés de uma base secreta do exército ou algo do tipo. Por último, Nicole vai até o Heitor e diz pra ele mandar o seguinte recado pra cidade de Jotunheim. Ela é tão pequena que tem que usar sapatos no queixo, é tão gorda que as fotos dela no álbum ocupam 2 páginas, e que ela tem tanta verruga que veio escrito feio pra ele na cara dela. Eles têm que fugir da destruição pra ir direto pra casa. Tá todo mundo irritado com eles e estão quase sendo pegos, até que... Agora que a Buboca pode vez, é o fim dos Morrisons. A única coisa que pode salvar a gente agora é a realidade ser completamente reiniciada por um aparelho mágico. Participaram deste episódio. Esse último episódio é simplesmente genial. Ele começa com um genérico de flashback que toda série ruim tem, mas depois muda pra uma coisa óbvia que raramente vemos.
as consequências da destruição deles. Esse definitivamente é um dos meus episódios favoritos e um dos mais criativos da série inteira. Essa segunda temporada com certeza é melhor que a primeira, mas também é bem difícil a segunda ser mais fraca que a primeira. Enfim, assim como na primeira parte, essa dá um trabalho do cão, mas se quiserem, farei da terceira temporada também. Então me digam o que acham nos comentários. Até que por mais que dê bastante trabalho, eu realmente gosto de fazer esse tipo de vídeo e vocês também parecem gostar, já que o primeiro foi muito bem. Além disso, quero agradecer a todos que ajudaram o canal financeiramente. No momento não consigo fazer mais do que mostrar a doação em vídeo e oferecer minha eterna gratidão a todos que doaram nas lives. Desejo meu mais sincero obrigada. Se quiser me ajudar assim como esses gots, pode escanear o QR ou ir para o link na descrição. Mas se isso estiver longe do seu alcance, deixe o like e se inscreva que ficarei muito feliz. É isso, obrigado por assistir e tchau!